E aí galera, beleza? Vamos lá então. A gente vai estudar agora os poliedros. Isso aqui, digamos assim, é o início do estudo da geometria espacial, tá? Então a palavra poliedro é uma palavra de origem grega e ela é composta de duas outras palavras. Poliedros, poli, vários, edros, faces. A gente vai estudar figuras espaciais com várias faces. Muito bem. Aí tem uma definição ali, ó. Denomina-se poliedro os sólidos limitados por polígonos planos, de modo que dois desses polígonos estão em um mesmo plano. Dois desses polígonos não estão em um mesmo plano. E que cada lado de um polígono é comum a dois e somente dois polígonos. Muito bem. Então você tem aqui, ó. Deixa eu pegar um marcadorzinho de texto aqui. Para a gente ver certinho. Vou pegar o pretinho. É marcador de texto, professor, não é lápis. É esse aqui. Vamos pegar o de cor preta. Então veja, o que é o vértice? O vértice é esse cantinho aqui, ó. Esses bicos aqui. O que é a aresta? A aresta é esse segmento de reta que liga dois vértices quaisquer. E o que é a face? A face é essa figurinha aqui, ó. Que no caso seria um retângulo, tá? Então está dizendo aqui que dois polígonos não estão no mesmo plano. Isso significa o quê? Ó? Se você observar aqui, você tem esse retângulo. Você não tem mais nenhum outro retângulo nesse plano aqui de trás. Por exemplo, se você pegar uma caixa, então você tem aqui... Eu não tenho nenhuma caixa aqui agora. Esse aqui, ó. Vamos supor, você pega esse cara aqui. Essa figura dessa face aqui, ela só está aqui. Não tem nenhuma outra figura aqui. Então ela é única. Só está essa figura nessa face. Nesse plano aqui. Essa figura aqui em cima também só está nesse plano. Não tem outra. Então cada figura é exclusiva em um plano da geometria espacial aqui em questão. Beleza? Muito bem. Cada polígono, cada lado, né? Então se você considerar, por exemplo, esse lado aqui, ó, do polígono... essa aresta aqui, no caso, ela é comum a somente dois lados no polígono. Esse aqui e desse daqui, tá? Beleza? Vamos lá. Então, poliedros. Então, a gente tem ali uma figura, que ela é espacial. Então, poliedros. É uma figura que tem várias faces. Então, esse cara aqui, ó, ele tem 10 vértices. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tem 5 em cima, tem 5 embaixo também. Quantas arestas ele tem? 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 embaixo, mais 5 dos lados aqui. E quantas faces ele tem? Se ele tem 5 lados, ele vai ter 5 faces laterais. Mais uma em cima, mais uma embaixo. Então ele tem 7 faces. Ah, mas então aqui ficou fácil de contar. Muito bem. E esse cara aí? Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, vai ter um outro lá no fundo, 6. Quantas arestas? 4, 8 e 12. Vamos ver se eu acertei. Olha, e 8 faces, né, que eu esqueci de contar. Essa planificação é desse cara aqui, tá? Não é desse cara aqui, não. Então, essa planificação que aparece aqui é dessa figurinha aqui, tá bom? Um poliedro desconvexo, se, em relação a qualquer uma de suas faces, está todo situado no mesmo semiplano, determinado pelo plano que contém essa face. Caso contrário, o poliedro é não convexo. De forma simples, povo, ó, entenda o seguinte. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, se eu fizer um pontinho aqui, ó. Nossa, professor, que pontinho mais louco. E outro aqui. E se eu pegar uma reta, eu consigo ligar esses dois pontos e essa reta ficou inteirinha lá dentro da figura. Agora, se eu fizer um ponto aqui, ó, e um ponto aqui, em duas faces quaisquer, distintas, ó, quando eu ligar esses dois pontos, essa região da reta ficou fora da figura. Então, por isso que ele é chamado de um poliedro não convexo. Então, os convexos, você pode ver que ele não tem essa irregularidade aqui, ó, tá? Conforme tem o não convexo. Então, os poliedros convexos, eles sempre vão ter uma regularidade ali na hora de você levar em consideração.
Não se preocupa, tá? Isso aí é só uma questão burocrática, vamos dizer assim. Só vai aparecer lá no problema. Dado poliedro convexo. Então você já sabe qual vai ser a característica dele ali, tá bom? Muito bem. As nomenclatura. A nomenclatura do poliedro se dá em função da quantidade de faces. Então, 4 faces, tetraedro. 5 faces, pentaedro. 6 faces, hexaedro. 7 faces, heptaedro. 8 faces, octaedro. E assim sucessivamente. Ok? Poliedros regulares. A gente já viu o que é um polígono regular. Então, o polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados do mesmo tamanho, de mesma medida, e todos os ângulos internos iguais. E um poliedro regular? Ele é convexo, as faces são polígonos regulares, e os ângulos poliédricos são sempre iguais. Tá? Os poliedros regulares são chamados de sólidos platônicos, em homenagem ao filósofo grego Platão. Então você já deve ter estudado esse cara aí também na filosofia, tá? Então o Platão foi o cara que estudou as consequências dos poliedros regulares, tá? Eu não sei se na filosofia o professor deve ter dito com vocês que esses poliedros de Platão que a gente vai ver aí, eles têm uma relação direta com os elementos da natureza, tá? Eu não me recordo bem agora quais são, mas ele tem uma relação com ar, água, terra, fogo e universo, tá? Então essas são as circunstâncias que envolvem os 5 poliedros platônicos aí, tá? Então o primeiro, tetraedro, 4 faces, tá? Então existem somente 5 poliedros regulares. Então o primeiro deles é o tetraedro. Então é uma pirâmide, na verdade. Uma pirâmide formada só por triângulos. Então você tem 4 faces triangulares equiláteras, 4 vértices e 6 arestas. Então a planificação dele é esse cara aqui, tá? O outro poliedro regular é o hexaedro, também chamado de cubo. Vocês conhecem o cubo, como é que é? 6 faces quadradas, 8 vértices e 12 arestas. Muito bem. E a planificação dele ali. Aqui, ó, acho que se eu não estou enganado, o tetraedro está relacionado ao fogo, dos elementos da natureza ali, tá? O cubo está relacionado à terra, se eu não me engano. Tá? Isso aí o professor de filosofia deve explicar melhor do que eu. O octaedro, ele tem 8 faces, tá? Então 8 faces triangulares equiláteras, 6 vértices e 12 arestas. Aqui acho que é o ar, se eu não me engano. E a planificação dele ali. O icosaedro é para ser a água. Então tem 20 faces equiláteras, 12 vértices e 30 arestas, tá? E o último aqui, acho que é o dodecaedro, ele é considerado o universo. Acredito eu que deva ser essas consequências todas aí. Não me lembro bem ao certo, mas acho que é para ser isso daí, tá? 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. Então você tem o hexaedro, o octaedro, o tetraedro, o dodecaedro e o icosaedro, certo? Então esses são os poliedros regulares. Então veja, como que eu vou lembrar disso aí? Então você começa lá, pela letra T, tetraedro. Depois pela letra O, octaedro. Depois pela letra D, dodecaedro. Ah não, faltou um negócio aqui. Espera aí. Não é assim não. Ô professor, você está meio doido? Vamos apagar aqui. Então a gente faz assim. Ó. Você começa pela letra T, de tetraedro. Aí vai para a letra H, de hexaedro, ou cubo. Aí vai com a letra O, octaedro. Depois vai para a letra D, dodecaedro. E depois vai para a letra I, que é o icosaedro. Quem decide aqui? Todd. Nossa, professor, aquele negócio de tomar com leite, que é parecido com o Nescau? É, só que daí no dia da prova você lembra do Nescau,
do Quick, do Nesquik, esquece do Todd, né? Então, o Todd, o T, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro. Então, esses são os 5 poliedros de Platão. Muito bem. Relação de Euler. Professor, mas está escrito Euler ali. Só que esse cara aqui chamava-se Leonhard Euler. Ele era um alemãozinho extremamente inteligente, tá? Aí ele descobriu uma relação que envolve os poliedros convexos, tá? Então, em todo poliedro convexo vale a relação V mais F é igual a A mais 2. O que é o V? Número de vértices. O que é o F? Número de faces. O que é o A? Número de arestas. Onde? Tá ali, ó. Pega o hexaedro ou paralelepípedo. Quantas faces tem esse cara aqui? Tem 6 faces. Então aqui é 6. Quantos vértices tem esse cara aqui? 4, 8. Aqui vai 8 e aqui vai 6. Quantas arestas? 4, 8 e 12. Quanto que é 8 mais 6? 14. Quanto que é 12 mais 2? 14. Oh, é que é verdade, rapaz. Então, a relação de Euler diz o seguinte: em todo poliedro convexo, o número de vértices mais o número de faces sempre vai ser igual ao número de arestas mais 2. Como que você vai lembrar daquela formulazinha ali? Ó? Não pense bobagem, criaturas. Vamos fazer almoço para 2. Ah, professor, aquele A ali não é de almoço, não. E a palavra almoço começa com que letra, criatura? Então vamos fazer almoço a 2, tá? Muito bem, você vai lembrar dessa relaçãozinha aí, dessa informação para lembrar da relação de Euler. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Muito bem. Então tem ali as informações que dão todo certinho. Propriedades. Consideremos um poliedro convexo em que n é o número de lados de cada face e p é o número de arestas que concorrem em cada face. Então ele diz o seguinte, que o número de 2 vezes a quantidade de arestas é igual ao número de faces vezes 2, o número de lados vezes o número de faces e o número de faces em relação a cada vértice. Isso aqui depois a gente aplica de uma forma um pouco mais simplificada ali, tá? Não precisa se preocupar, não. Então tá ali as relações ali e tal, pá. A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Então aqui a gente vai somar a soma dos ângulos poliédricos, tá? É o número de vértices menos 2 vezes 360 graus. Então a gente aplica direto essa formulazinha aí, tá bom? Não precisa se preocupar, não. Tem uns exercícios aqui, mas depois eu vou resolver com você. Então ele diz assim, um poliedro convexo tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma pentagonal e 2 hexagonais. Obtenha o número total de vértices, faces e arestas do poliedro, a soma dos ângulos internos de todas as faces. Aí você tem a resolução aqui, mas eu vou fazer no quadro que fica mais legal, tá? Determina o número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares, 2 quadrangulares e uma face pentagonal e 2 hexagonais. Então também eu vou fazer no quadro ali depois, que fica mais fácil de você entender. Beleza? Então na sequência eu venho fazer a resolução com vocês sobre essa parada aí. Tá certo? Então, até daqui a pouco.